o celular vibrou na cadeira ao lado dele. Uma vez, depois outra. Rafael olhou de rabo de olho, sem intenção nenhuma, só porque a luz da tela acendeu no corredor escuro do hospital. E foi aí que ele viu o nome na notificação. Um nome que ele não reconhecia, seguido de uma frase que ele não devia ter lido, mas leu. Ele ficou parado, não pegou o celular, não se moveu. Só ficou olhando para aquela tela apagar sozinha, enquanto tentava entender por que o coração dele, que já estava sendo monitorado havia 2 horas naquele mesmo hospital, tinha acabado de acelerar de um jeito que nenhum aparelho ali dentro conseguiria explicar. Alguns minutos antes, ele estava esperando o resultado de um exame que podia mudar o resto da sua vida. Agora, esperava outra coisa, e não sabia qual das duas notícias doía mais. Enquanto isso, o mais difícil era que, do outro lado daquele, a pessoa que ele mais confiava no mundo continuava agindo como se nada estivesse acontecendo. Sorrindo para a recepcionista, perguntando se ele queria água, sentando de novo do lado dele, sem imaginar que aquele celular, esquecido por menos de 1 minuto na cadeira, tinha acabado de mostrar para ele uma versão da vida que ele nunca soube que existia. Rafael Andrade Souza tinha 34 anos. Trabalhava como técnico de manutenção industrial. O tipo de trabalho que exigia dele acordar antes do sol nascer e voltar para casa já sem energia para quase nada, além de brincar um pouco com os filhos antes de dormir. Ele nunca reclamava disso. Desde pequeno tinha aprendido que reclamar não construía nada. Quem construía era o esforço, era ficar, era não desistir. Isso vinha de um lugar antigo. O pai dele tinha ido embora quando ele ainda usava uniforme de escola. Não deixou explicação, só deixou a mãe sozinha com 3 filhos e um aluguel atrasado. Rafael cresceu prometendo para si mesmo que, se um dia tivesse uma família, seria o tipo de homem que fica, que não soma mais uma ausência na vida de ninguém. Foi por isso que, quando conheceu Juliana, há quase 10 anos, ele não hesitou em construir tudo com ela. Casamento, casa financiada, 2 filhos, uma rotina que parecia simples mas que para ele representava exatamente o que tinha faltado na própria infância. Ele confiava nela do jeito que confiava na própria capacidade de trabalhar duro e não desistir. Sem questionar, sem procurar sinal nenhum. Juliana Ferreira Andrade tinha 31 anos e trabalhava como recepcionista numa clínica odontológica havia 3 anos. No começo, era só um emprego como outro qualquer, mas com o tempo, ela foi percebendo uma coisa que não conseguia admitir nem para si mesma. Em casa, ela se sentia invisível. Não porque Rafael fosse ruim com ela, mas porque ele estava sempre cansado demais para perceber os detalhes. E na clínica, tinha alguém que percebia. O médico dentista da clínica, o Dr. Marcelo, tinha o hábito de elogiar as coisas pequenas. Um brinco novo, um comentário engraçado, coisas que pareciam bobas, mas que foram enchendo um espaço que Juliana nem sabia que estava vazio dentro dela. Ela nunca decidiu, de um dia para o outro, trair o marido. Foi acontecendo aos poucos, do jeito que essas coisas costumam acontecer. Uma conversa depois do expediente. Uma mensagem que não precisava ter sido enviada. Um só isso que virou de novo, e depois virou uma rotina escondida que ela mesma tentava não enxergar como o que realmente era. Enquanto isso, em casa, pequenas coisas começaram a mudar. Rafael não percebeu de imediato. Ele nunca foi de prestar atenção em detalhes assim. Sempre confiou demais para desconfiar de qualquer coisa. Mas os colegas de trabalho de Juliana perceberam. E foi um deles, sem querer, que soltou o comentário errado bem na frente de Rafael, semanas antes daquele dia no hospital, numa confraternização da empresa. Ah, deve ser por causa do Dr. Marcelo, ele sempre deixa ela mais animada no fim do expediente. Foi dito de brincadeira. Ninguém percebeu o peso daquela frase, exceto Rafael, que sorriu, fingiu que não tinha escutado direito e guardou aquilo em algum lugar da cabeça que ele preferia não abrir. Ele não quis investigar, achou que estava sendo bobo. Achou que confiar demais era melhor do que desconfiar à toa. Mas alguma coisa, desde aquele dia, tinha ficado diferente. Um desconforto pequeno, que ele não sabia nomear, mas que voltava toda vez que o celular dela vibrava na mesa e ela levantava rápido demais para atender. Foi por causa de uma dor no peito, que já vinha incomodando havia semanas, que Rafael marcou aquela consulta. Não contou para ninguém no trabalho, achou que era só cansaço, estresse, excesso de horas extras. Juliana insistiu em acompanhar ele, disse que não ia deixar ele enfrentar aquilo sozinho. Ela teve culpa nisso, ou só estava buscando ser ouvida em algum lugar? Enquanto esperavam o resultado do exame, Rafael sentiu, pela primeira vez em muito tempo, uma sensação estranha de proximidade com ela. Como se aquele momento difícil tivesse trazido os dois de volta para perto um do outro. Ele chegou a pensar que talvez estivesse sendo injusto com ela, guardando rancor de uma frase solta numa festa de empresa.
Foi exatamente nesse momento, entre um pensamento e outro, que o celular dela vibrou na cadeira. Ele não tinha planejado olhar. Mas os olhos foram mais rápidos que a vontade de não ver. E a mensagem que apareceu na tela não deixava espaço para interpretação de brincadeira, nem para desconfiança bonita que ele tinha guardado educadamente lá no fundo. Era uma mensagem carinhosa. Íntima. Do tipo que só existe entre duas pessoas que compartilham alguma coisa que não deveria existir. Ele releu 2 vezes, não porque não tinha entendido, mas porque uma parte dele ainda estava tentando encontrar um jeito de aquilo não significar o que estava significando. Foi nesse instante exato que uma enfermeira apareceu no corredor, chamando o nome dele para entrar e receber o resultado do exame. Rafael se levantou, devolveu o celular para a cadeira exatamente onde estava, e entrou naquela sala carregando 2 verdades que ele ainda não sabia qual doía mais. A sala era pequena, com uma mesa cheia de papéis e um médico que parecia acostumado a dar notícias difíceis sem perder a calma. Ele pediu para Rafael sentar. Rafael sentou, mas não conseguia parar de pensar na mensagem que tinha acabado de ler. Era como se o corpo estivesse ali, mas a cabeça ainda estivesse presa naquele corredor. O médico começou a falar sobre uma arritmia que precisava de acompanhamento, sobre exames complementares, sobre mudanças na rotina que seriam necessárias dali para frente. Nada que colocasse a vida dele em risco imediato, mas nada que pudesse ser ignorado também. Era o tipo de notícia que, em qualquer outro dia, teria feito Rafael sair daquela sala com o mundo desabando. Só que naquele dia, uma parte dele já tinha desabado antes mesmo de entrar. Ele ouviu tudo com uma atenção estranha, mecânica, do jeito que a gente presta atenção em alguma coisa quando a cabeça está ocupada demais com outra. Assentiu quando precisava assentir, fez as perguntas certas. Mas por dentro, o que ele estava pensando era: será que ela vai se importar de verdade? Ou vai só fingir que se importa, do mesmo jeito que estava fingindo há sabe-se lá quanto tempo? Quando saiu da sala, Juliana já estava de pé, ansiosa, perguntando o que o médico tinha dito. Ele contou. Ela abraçou ele ali mesmo, no corredor, e disse que ia ficar tudo bem, que eles iam passar por isso juntos, do jeito que sempre passaram por tudo. Rafael abraçou de volta, mas enquanto sentia o cheiro do perfume dela, o mesmo perfume de sempre, não conseguia deixar de pensar se aquele mesmo abraço tinha sido dado, dias antes, para outra pessoa. Nos dias seguintes ele não disse nada, não porque tinha decidido perdoar, mas porque não sabia por onde começar. Toda vez que pensava em confrontar, vinha um pensamento atrás. E se ela terminar comigo agora, bem quando eu mais preciso de alguém por perto? Ele odiava pensar assim. Odiava a ideia de que talvez estivesse escolhendo ficar calado por medo e não por amor. Foi numa noite, quase 2 semanas depois, que tudo mudou de direção. Juliana estava lavando louça, distraída, quando o celular dela, deixado sobre a mesa, começou a tocar. Dessa vez não era mensagem, era ligação. E o nome que apareceu na tela era o mesmo que Rafael tinha visto naquele corredor de hospital. Ele não atendeu. Só olhou para ela, esperando ver alguma reação. E viu. Viu o susto no rosto dela quando percebeu que ele tinha visto o nome. Viu a mão dela hesitar antes de pegar o celular e recusar a chamada rápido demais para parecer natural. Quem é esse, Juliana? A pergunta saiu mais calma do que ele esperava. Calma do jeito de quem já sabia a resposta havia semanas e só estava esperando a coragem de perguntar. Ela tentou disfarçar no começo. Disse que era só um paciente da clínica, alguém confuso que tinha o número errado. Mas Rafael balançou a cabeça, devagar, e contou o que tinha visto naquele dia no hospital. Contou sobre o comentário na confraternização. Contou que já desconfiava havia tempo e que só não tinha coragem de confirmar porque no fundo ainda queria estar errado. Rafael vai contar sobre o Corá antes de decidir. O que fazer com o casamento? Juliana chorou. Não soube negar por muito tempo. A verdade saiu aos pedaços, cada pedaço doendo mais que o anterior. O caso com o Dr. Marcelo tinha começado quase um ano antes. Ela tentou explicar, dizer que nunca tinha sido sobre não amar Rafael, que era sobre se sentir esquecida, invisível, cansada de um casamento que parecia só rotina e obrigação. Rafael ouviu tudo em silêncio. Não porque estivesse aceitando as desculpas, mas porque, pela primeira vez, estava realmente entendendo o tamanho do que tinha perdido. Não era só a traição. Era a certeza de que nos últimos meses ele tinha sido cuidado por pena, não por amor. Que o abraço no corredor do hospital podia ter sido verdadeiro, mas também podia ter sido só culpa disfarçada de carinho. Ele não gritou. Não quebrou nada. Só disse que precisava de um tempo sozinho, pegou uma mochila com algumas roupas e foi passar a noite na casa do irmão. As semanas seguintes foram as mais difíceis da vida dele. Ele continuava indo trabalhar, continuava fazendo os exames de acompanhamento do coração,
Continuava sendo o pai presente para os filhos nos dias que ficavam com ele. Mas por dentro sentia como se estivesse carregando um peso que ninguém mais conseguia ver. Ele não conseguia dormir direito. Ficava repassando cada detalhe dos últimos meses, tentando entender o que tinha deixado passar, o que podia ter percebido antes. Evitava as pessoas da confraternização, com medo de que todo mundo já soubesse antes dele. Sentia raiva, não só de Juliana, mas de si mesmo, por ter demorado tanto para prestar atenção nos próprios sinais de alerta. Foi o irmão dele que, numa dessas noites, disse uma coisa que ficou martelando na cabeça de Rafael. Você passou a vida inteira com medo de virar o seu pai. Mas seu pai foi embora sem explicação nenhuma. Você não vai embora sem entender o que aconteceu. Isso já é diferente. Aquilo mudou alguma coisa nele. Não resolveu a dor, mas deu um sentido para ela. Rafael entendeu que ficar não era sobre provar que era melhor que o pai. Era sobre escolher, com clareza, o que ele realmente queria para a própria vida. Nos meses seguintes, ele decidiu se separar. Não por raiva, mas porque percebeu que não conseguiria reconstruir confiança nenhuma enquanto ainda carregasse a dúvida de estar sendo amado por obrigação. Continuou os tratamentos para o coração, dessa vez prestando atenção de verdade em cada consulta, em cada sinal do próprio corpo, do jeito que devia ter feito muito antes. Aos poucos, ele foi se reconstruindo. Passou a dividir mais tempo com os filhos, sem pressa, sem culpa. Voltou a fazer coisas que tinha deixado de lado havia anos, como sair para caminhar no fim do dia, coisa que o próprio cardiologista recomendou e que virou, sem ele perceber, um momento só dele. Juliana tentou, algumas vezes, reatar. Disse que tinha terminado com o Dr. Marcelo, que tinha percebido o erro, que queria uma segunda chance. Rafael escutou, com respeito, mas sem abrir espaço para voltar atrás. Ele já não era mais o mesmo homem que ficou calado num corredor de hospital, carregando duas verdades sozinho. Hoje, quando alguém pergunta como ele conseguiu superar duas notícias tão pesadas no mesmo dia, ele costuma responder que não foi bem superar. Foi aprender a carregar. E que no fim, a doença que mais o assustou, não foi a do coração. Foi a de continuar confiando em alguém que já tinha parado de merecer aquela confiança há muito tempo.